Olá, todos e todas! Bom dia, boa tarde, boa noite. Começa agora o episódio de número 29 do podcast As Amazonas. Como vocês já sabem, nessa temporada nós estamos falando de temas amazônicos. E hoje preparem aí os seus estômagos. Quem ainda não comeu, quem está com fome, eu sugiro que dê um pause aí, faça um lanche, volte depois, porque a gente vai falar de gastronomia amazônica. Começa agora mais um episódio do podcast As Amazonas. Está aqui com a gente hoje o catarinense mais amazonense que eu conheço, o Felipe Schedler. Ele mudou-se para Manaus na adolescência, é um dos chefes de culinária regional mais conhecidos hoje, já foi citado ali entre os 30 mais influentes pela Forbes, tem restaurantes em Manaus e abriu recentemente em São Paulo uma filial do Banzeiro. Felipe vai conversar comigo, com Liege Albuquerque. Oi, gente, tudo bem? Eu sou taurina, gulosa assumida e, obviamente, a gente já comeu antes do programa. Com Daniela Sayag. Oi, gente, tudo bem? Olha, só de eu ouvir falar assim, no nome Felipe, eu já lembro do cardápio do Banzeiro do Moquém, a qual sou cliente. E aí não tem como a gente não ficar aqui com água na boca, com esse, como a Aruana falou, catarinense mais amazonense que pode existir, porque usa justamente os nossos ingredientes inusitados que a gente conhece de uma forma que a gente nunca imaginava. Então, eu estou aqui já com água na boca para esse papo. Felipe, eu queria começar te perguntando em relação a como é que os ingredientes regionais mesmo entram ali na sua vida profissional, né? Você fez cursos aqui em Manaus e fez cursos fora do estado também na área de gastronomia e tem uma formação muito em restaurantes, né? Mas eu imagino que nesses restaurantes não tinha tanto, né, a presença da culinária regional. Como é que ela entra aí na tua carreira? Olha, eu acho que eu posso dizer que a culinária regional, ela da Amazônia, é um grande desafio para quem vai explorar ela, porque não existe muita literatura sobre isso, né? O que a gente faz é pegar a literatura que já existe, principalmente da França, Itália, que são do Japão, que tem várias boas referências, e a gente traz isso para dentro da cozinha, dos ingredientes da Amazônia, para elaborar as novas receitas e criar novas ideias em cima desse tema, né? Mas quando eu comecei, eu fui mais ou menos por essa linha, eu acreditava que esse era o caminho, mas há muito ensinamento na Amazônia, o que é muito importante de ser lembrado, assim. Eu lembro que eu ia para as feiras há 15 anos atrás, e eu perguntava para as pessoas, por exemplo, você faz caldeirada? Para o peixeiro lá. Eu faço, esse peixe é bom para caldeirada. E como é que você faz? Aí o cara falava. Aí eu ia na barraquinha do lado e perguntava de novo. Aí eu perguntava de novo. Então, de repente, eu ia criando um contexto de receitas que dava para entender exatamente a essência daquele sabor e aí chegar até o resultado final, né? Melhorado ou reinventado. A gente viu de uns 12, talvez 15 anos para cá, um movimento muito grande de aceitação, né, desses ingredientes amazônicos, ainda tido muito como exóticos, como curiosidade. Eu acho que o Alex Atala foi um grande impulsionador, né? A culinária paraense, né, começou muito esse movimento no Brasil pela curiosidade da culinária paraense e hoje a amazonense inserida principalmente com os peixes. Você acha que o mundo mudou, o Brasil ficou mais receptivo? Como é que a culinária, a gastronomia amazônica passou a ser tão aceita, né? Ou pelo menos as pessoas têm curiosidade a respeito. Açaí, por exemplo, um grande exemplo, hoje está em Miami e outros lugares. Como é que se deu esse movimento, Felipe? Olha, eu acho que esse movimento foi um movimento que o Alex foi, falando de Amazônia, com certeza ele foi o chefe que abriu essa trilha para a gente continuar trilhando. Mas mas falando de Brasil primeiro, acho que de uma forma mais ampla, foi um movimento que muita gente começou a bater no peito e falar: nossa, eu sou brasileiro, isso aqui é bom. Porque até há pouco tempo atrás, você poderia conversar com muitos jovens, eles iam falar de bolonhesa, carbonara, enfim, um monte de coisa, cozinha italiana, não ia falar de uma moqueca, não ia falar
caldeirada, porque nós fomos educados assim, de uma forma valorizando o que é de fora, valorizando muito o que é de fora. Então, esse movimento começou a crescer grandemente no Brasil para que as pessoas olhassem os ingredientes locais, a cultura local. E aí, o que foi que aconteceu é que a Amazônia começou a se tornar a estrela da festa, porque todos os outros biomas que a gente tem, eles são semelhantes em algum lugar do mundo, ou eles têm alguma similaridade, ingredientes, ainda que alguns biomas ainda tenham grandes ingredientes totalmente brasileiros, mas a Amazônia ainda é uma parte mais para lapidar, sabe? É um diamante bruto incrível que todo mundo quer ver ele pronto, e eu acho que isso é super importante. Ano passado eu fiz um evento para um banco aqui em São Paulo. Eram os 30 maiores investidores daquele banco, é um banco só de investimentos, assim, gente com alta renda que conhece o mundo inteiro, e o jantar foi amazônico. E quando eu estava no meio do jantar, eu fiquei pensando assim, gente, há 5 anos atrás, talvez 4 anos atrás, isso era impossível de acontecer. Esse dono desse banco ia contratar o chefe europeu mais famoso que ele poderia para fazer isso. Então mostra que a Amazônia tem muita força e, assim, quem prova, aprova, né? Essa é a questão. A gente aqui em São Paulo tá, assim, é impressionante o que as pessoas pensam sobre o tambaqui. Hoje o tambaqui, vai muita gente no banzeiro em São Paulo e fala, nossa, eu não como peixe, mas o tambaqui eu como, sabe? Então é muito legal isso. É bom, não é só legal, não é só história, é bom. Felipe, eu tenho uma filha vegetariana, né, convicta, e quando a gente fala em comida amazônica, a gente pensa logo no peixe, né, peixe. Mas você sabe que os veganos e os vegetarianos têm crescido muito no mundo, né? E aqui a gente teve até um programa, né, sobre as punks, né? Então, assim, tem planta também comestível. Tu tens essa preocupação com o cardápio, colocar coisa amazônica, planta comestível, para também conquistar essas pessoas, vegetarianos e veganos? Olha, hoje no nosso cardápio, eu já tive uma bandeira mais forte sobre isso dentro do Banzeiro e do Moquém. Hoje eu não tenho uma bandeira muito forte, tenho algumas opções vegetarianas e afins, mas não trabalho fortemente com as punks. E eu acho assim, eu acredito nas punks, eu acho que elas são incríveis, mas eu acho que ainda não está combinando com o meu momento, sabe? Sim. Eu acho que o restaurante, ele vive um momento do que a gente quer fazer, do que a gente quer criar. Claro. E eu acho que as punks ainda não, como já estiveram no passado, agora deu uma reduzida, depois volta lá na frente. Sim. É um ciclo que vai se passando. Mas sem sombra de dúvidas, eu acho que as punks são extremamente importantes para uma dieta vegana, vegetariana, ou uma dieta normal, porque existem muitos grandes ingredientes, grandes sabores que podem ser usados, consumidos dentro desse universo. Lá no seu restaurante tem um risoto de cogumelo e Yanomami, né? Como é que ele entrou no cardápio e como é que... Aí eu já engato outra pergunta que vale para também outros pratos. Como é que é essa cadeia de fornecimento, né, dos fornecedores? Como é que você trabalha para ter aquilo continuamente? Tudo dá para congelar ou tem coisa que não dá para congelar? Como é que é na prática? Olha, os cogumelos Yanomamis foi assim, eu fazia um trabalho com cogumelos com a doutora Noêmia Ishikawa, que ela é do INPA, e aí a gente explorava um tipo de cogumelo na Amazônia. E aí, um belo dia, a gente encontrou, meio que por acaso, um projeto do ISA, do Instituto Socioambiental, que falava do mesmo cogumelo, porém consumido, coletado pelos Yanomamis. Uhum. E aí a gente falou assim, nossa, será que vale a pena a gente ir para frente com o nosso projeto e a gente fazer esse projeto virar um business, ou vale a pena a gente deixar os Yanomamis coletando os cogumelos, que eles fazem isso a vida inteira, e eles trazem uma bagagem cultural muito maior do que a gente poderia agregar à nossa marca, enfim. E aí nós fomos parando com esse projeto, e tinha os estudos ainda, mas esse projeto de produção a gente não teve, e a gente começou a comprar dos Yanomamis. Então hoje é relativamente fácil comprar
os cogumelos dos Yanomamis, porque o ISA faz esse meio de campo. Então, aqui em São Paulo, tem uns 2 ou 3 supermercados que tem cogumelos de Yanomamis. Em Manaus, eu não sei te falar se hoje alguém vende, mas eu já tinha visto em algum lugar, talvez em algum supermercado de Manaus eu tinha visto, mas hoje eu não sei se ainda vende. Mas, assim, é um sucesso. Eu tenho em São Paulo, tenho em Manaus, e as pessoas adoram isso, assim. E a questão dos ingredientes, esse é um grande problema, assim. Tem muitos ingredientes que perdem muita qualidade congelando e tudo mais. Então, assim, eu vou dar um exemplo de um produto que eu acho genial na Amazônia, assim, que eu acho sensacional. Maracujá do mato. Adoro. Adoro. Não é? Então, o maracujá do mato, não tem como congelar, não tem o que fazer e tal. Aí você imagina que você vai falar, vou fazer algo com maracujá do mato. Ele vai ter 2, 3 meses, aí ele acaba. Depois ele vai ficando escasso. E tudo muito na Amazônia assim, né? Cubil, abricó, sorgo, é tudo muito de época. E não existe produções, né? Você usou dois nomes assim que são muito familiares de reportagens que eu já fiz. Um é da Noêmia, né? Ela tem um trabalho sensacional realmente com cogumelos. Eu fiz um bloco inteiro de Globo Repórter com ela uma vez. E o ISA, o Instituto Socioambiental, que está lá também no Alto Rio Negro, que tem um trabalho muito grande justamente tentando colocar essa escala, né, Felipe? Porque nós, um dos carros-chefes para a economia da região é tentar a gente produzir os frutos da floresta, o extrativismo, os coletores, como é o caso de castanha, para ter valor a floresta em pé e, ao mesmo tempo, sustentar essas famílias. Mas a gente ainda tem uma questão de falta de escala de mercado. Então, eu lembro que o ISA, a pessoa que representava, acho que era o Beto na época, no ISA, falou assim, a gente até consegue vender para supermercados em Rio e São Paulo, até para fora, exportar para a Europa, que tem o interesse, mas é que eles não podem correr o risco de cativar um cliente e o cliente dizer assim, eu quero tal fruto ou tal castanha, desculpa, lá na Amazônia, nessa época, não tem. E aí isso é um grande empecilho para desenvolver a economia, sobretudo de extrativismo e de coletores na região amazônica. A minha pergunta para ti por tudo que você tem andado e que faz essa junção entre a gastronomia, os ingredientes regionais e esses grandes mercados consumidores, você vê algum tipo de solução para a gente eliminar mesmo esse gap? A gente tem tanto para mostrar, existe um consumidor que quer, mas existe também uma questão de hábito mesmo, cultural, relacionado a um comércio. Produtos made in Amazônia podem ter, digamos assim, essa vírgula, eu vou esperar porque não é a época, ou isso é impraticável em termos comerciais? Não, eu acho que, assim, existe uma cultura dentro da gastronomia que fala que você deve trabalhar com os ingredientes do momento e deve aproveitar aquilo, né? Então, se a gente pegar o moranguinho, por exemplo, o morango, na época certa dele, ele tem menos agrotóxico, ele é uma fruta melhor. Se não é orgânico, claro, mas em outras épocas ele foi criado para nascer naqueles meses que ele nem deveria quase um monstrinho, né? Assim. É quase um monstrinho, exatamente. Então, assim, os países europeus, grande parte deles, eles aceitam que eu como em janeiro isso, em fevereiro isso, em março aquilo, faz parte da dieta deles, assim. Nós ainda temos uma cultura que nós queremos comer de tudo o tempo todo, e isso está errado, isso não funciona. Então, assim, isso é o problema que traz. E aí acaba trazendo um desinteresse nisso, né? Nas pessoas por produtos que só vão ter um pouquinho. Eu acho assim, a castanha funcionou muito bem no mundo inteiro. Agora, vai tentar comprar uma castanha fresca em qualquer lugar fora de Manaus, ou de Belém, ou do Norte, assim. Você não acha, não existe, aí você tem que comprar uma castanha que já foi torrada, que é maravilhosa, só que você não acha mais a fresca. O açaí, por exemplo, o açaí funciona porque você congela e ele está pronto para ser consumido.
Mas os outros ingredientes, eles sofrem muito mais com isso. E ainda tem uma outra questão. Não há produção. Gente, eu sou fã de um lugar em Manaus. Assim, quando vai jornalista, chefe de cozinha, amigo, tem um lugar que eu indico, a Barraca da Dona Rosa, que fica ali próximo do aeroporto, aquela barraquinha na Torquato Tapajós. Uhum. Eu acho que ali tem o maior apanhado de frutas da Amazônia, porque lá você encontra, ao mesmo tempo, lá você encontra de tudo que está na época, tem lá. E aí, em alguns momentos, eu fazia eventos, algumas coisas com essas frutas, eu chegava, hoje eu preciso de 10 quilos de sapotilha, né? Sapotilha. Aí, eu tenho, ok, te arrumo. Aí, você tem mais 1 quilo? Não, só tenho isso, agora só ano que vem. Então é muito pequeno, não existe. E esse sapotilha provavelmente veio de uma produção de quintal, de fundo de quintal, que a pessoa trouxe de casa, do sítio dela, não é aquela planta isso, né? Felipe, deixa eu te perguntar, eu tô lembrando agora do negócio que eu gostei pra caramba que eu comi no teu restaurante, que é o brownie de macaxeira. Como é que chega num negócio desse? Eu queria entender como é que vocês, né, chefes, ficam misturando as coisas, que combinam. Eu vou fazer um brownie de macaxeira, eu vou fazer um petit gâteau de cupuaçu. Levanta e pensa nisso. Como é que é? Vocês ficam testando? Como é que sabe se funciona ou não, né? Essa mistura ali. Não, assim, eu vou ser bem sincero, tem várias formas disso acontecer, né? Uma delas, você fica estudando sobre bolos, você entendeu que o bolo faz isso, e aí você vê um bolo de coco, nossa, bora do bolo de coco, mas não tem isso, mas se tem coco, podia ter macaxeira e tal, aí pode ir mudando. Ou às vezes é um acidente, assim, você tá lá e daí alguém, sabe, lá limpando o chão fala, mas por que não põe uma macaxeira? Aí você fala, é verdade, uma macaxeira vai bem. Então, essas coisas acontecem, assim, elas fluem. Existe a academia, existe os livros, existe todo um contexto, mas também existe muito um instinto de toda a equipe que faz isso, né? Eu não vou citar nomes de restaurantes, porque talvez isso pode diminuir eles, né? Eu não acho que diminuiria, mas assim, tem grandes restaurantes do Brasil que quem faz o menu inteiro são a equipe, não é mais o chefe exatamente. O chefe, ele vai dar a cereja do bolo, ele põe um pouquinho, tira um pouquinho, só dá uma afinadinha, mas quem cria tudo é ele, porque são várias histórias, várias pessoas que estão ali. Então, você vai criar uma sopa, o cara vai dar a vida dele por aquela sopa e ele vai fazer de tudo para aquela sopa ser incrível. Então, essa transformação de contar com a equipe é muito importante, assim. Recentemente aconteceu algo muito desse tipo aqui no Banzeiro, eu não estou lembrando o que foi, que a gente fez vários pratos, mas teve uma que a pessoa me falou assim, e se a gente fizesse assim? E aí vem aquela coisa, né? Por que eu não pensei nisso antes, cara? E o porquê que eu não pensei nisso antes, normalmente ele vem junto com, foi uma boa ideia, né? Porque se você pensou assim... Eu lembro que quando eu fui ao Banzeiro em São Paulo, logo que inaugurou, tinha uma parte da equipe era de gente que morava aqui e foi com você para ir, né? E agora você falou aí da importância da equipe e tudo. Na hora que você foi compor a equipe hoje, na composição da equipe, isso é um fator que você considera? Essa mistura aí saudável, né? De pessoas com diferentes experiências? Como é que é para montar essa equipe? Sim, olha, hoje nós viemos na época, se eu só me engano, com 10 pessoas de Manaus. Hoje nós estamos com umas 7, porque umas 5 saíram e vieram mais 2 novas. E o meu subchefe lá no Banzeiro, ele é de Manaus. O gerente é de Manaus agora, que ele era o gerente do Moquém, se vocês frequentavam o Moquém, é o Ramon, ele trabalhou 4 anos lá. E assim, é muito importante ter isso, porque na linha de frente do atendimento, quando chega um novo colaborador, um novo garçom, muitas vezes ele não faz ideia do que é tucupi, guarini, tambaqui, sabe? Então, quando você tem um time que tem essa mesma linguagem, fica mais fácil. E o que é engraçado é que os próprios clientes, muitas vezes que já sabem, falam: eu quero ser atendido por aquele fulano lá, pelo amazonense, eu quero ele me explica melhor e tal. Então essa sinergia é muito importante para as coisas acontecerem.
Felipe, dizem que cumaru é a baunilha da Amazônia, que o pirarucu é o bacalhau da Amazônia. Existe alguma similaridade mesmo com esses ingredientes nossos, ou a gente faz essa correlação com esses sabores universalmente aceitos para que a gente tente explicar um pouquinho? Por exemplo, a gente tem aqui a tradição do boi, né? Tem muita gente assim, quando vai explicar o boi por aí, eu me tremo todinha de raiva, mas diz assim, o boi é como se fosse um carnaval da floresta. Não tem nada a ver. Cunhaporanga é a rainha da bateria, meu Deus! Mas eu te pergunto, em relação da gastronomia, o cumaru é baunilha? O pirarucu tem alguma similaridade com o bacalhau ou isso aí é marketing? Não, o cumaru, ele tem uma similaridade com a baunilha, e aí por isso que vem a história de baunilha da Amazônia, ele é mais inofensivo. Ao meu ver, há um problema com o pirarucu, porque se você põe o nome bacalhau, seja ele de onde for, você faz uma relação com o bacalhau. E pirarucu perde, né? Pois é. E pirarucu perde. Então, se você fala assim, olha aqui, pessoal, vou servir para vocês um pirarucu salgado. Ok, vai comer, vai gostar, não vai gostar, beleza. Agora, eu vou servir um bacalhau de pirarucu. Essa ele vai forma esperar algo que não vai Pois chegar, né? Exato, assim, sabe? Imagina você chamar de cerveja um vinho. Aí você fala, não, mas isso aqui é uma cerveja de vinho. Não é. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A sua foto de perfil nas redes sociais é inclusive você segurando um pirarucu ali, né? Você é convidado a fazer muitas fotos estranhas? Qual foi, assim, a situação mais diferente que você... Essa foto foi, eu imagino que seja uma revista que pediu, alguém pediu, ou você que quis fazer Acho que ele gosta, senão não tinha botado no perfil. Essa foi boa, viu? Mas olha, essa foto é de um fotógrafo aqui de São Paulo. Ele fez uma série de fotos de vários chefs. Então tem um que ele trabalha com polvo, então parece que alguém jogou um polvo na cara dele, assim, é impressionante a foto. O outro levou um banho de molho de pizza. Depende do que o cara trabalhava, era isso. Essa foi a minha foto mais estranha, porque assim, eu não tenho carro em São Paulo, então eu tive que pegar um Uber com um pirarucu, com o tamanho de um corpo humano, né? Meu Deus do céu! Que história louca! Aí chego lá pro cara, né? O cara já acha esquisito e tal. Uber até agora conta essa história, olha. Eu acho que eu transportei um corpo. Essa história de pescador, né? E aí a gente, vai lá, e daí o pirarucu, esse pirarucu foi um pirarucu pescado num... Tem um produtor de pirarucu aqui. Aquele pirarucu tem uns 18 quilos, mais ou menos. Então, ele cedeu pra mim, era o mais fresco possível, mas ele meio que solta uma baba, assim, quando ele acabou de ser pescado. Legal. Então ele é meio ruim de segurar. E aí, gente, o cara teve a incrível ideia de falar assim, vamos imaginar você na água. E ele é muito criativo, esse fotógrafo. Muito. Nossa, eu tô vendo. Então a gente vai te... Cara, eu vou até procurar no Google o nome do fotógrafo. É Paulo Vitali. O Vitali, eu trabalhei com ele no Estadão. Ele é maravilhoso. Ele faz foto louca mesmo. Ele é louco, é verdade. Vitali é maravilhoso. E aí ele falou assim, então vamos fazer a foto. Aí eu pensei, beleza, vamos fazer a foto. Gente, só que tava assim, uns 9 graus em São Paulo. Meu Deus! Uns 30 baldes de água gelada, assim. Eu falei, gente, eu vou ter uma hipotermia, eu vou processar você. Tá não, essa foto merecia realmente uma foto de perfil, porque é uma foto que tem história. Exato. E por falar em ter história, eu conversei muito com a arquiteta, né, do Banzeiro aqui de Manaus, que viajou para São Paulo para fazer o Banzeiro de São Paulo, e o Moquém, que é a Cláudia Nerlin, e cada peça, né, desde o prato até a canoa que está ali no Banzeiro, até aquela parede que imita a escama do pirarucu, e as fotos têm uma história para ser contada. Minha pergunta, na verdade, são 2 perguntas. A primeira, eu queria que você falasse um pouquinho desses detalhes do teu restaurante, para quem já foi ou ainda vai lá, poder reconhecer e valorizar a história de cada um. E queria te perguntar de que maneira esse cenário e essa contextualização fazem parte mesmo para você entrar naquele mundo da gastronomia amazônica e não apenas sentir o sabor, mas se sentir ambientado num contexto amazônico. Olha, eu só vou falar um pouquinho da Cláudia. Eu acho que a Cláudia é o seguinte,
ela é uma excelente arquiteta, mas mais do que isso, ela tem uma sensibilidade absurda. Então, assim, todos os nossos projetos que a gente fez, assim, foi falado para a Cláudia, ela sempre entregou algo muito próximo do que a gente acabou fechando. Porque o projeto vai tendo amadurecimento, né? Não tem jeito, e aí acaba que às vezes você muda, o próprio arquiteto muda, alguma coisa e tal. Mas, assim, ela tem uma sensibilidade de entender o que a gente quer e de passar essa imagem de Amazônia e sem ser aquela imagem clichê ou brega ou qualquer outra coisa. Óbvio. Tem que ser exato, assim. Eu fui para Nova York recentemente, um amigo meu, que é correspondente da Globo, inclusive, o Thiago Eltz, aí ele me falou assim, olha, não me venha, se um dia você vier para fora, não me venha com um restaurante com folha de bananeira, hein? Pelo amor de Deus, todo mundo pensa que na Amazônia só tem folha de bananeira, é tudo que coloca. Então, assim, esses elementos foram elementos que a Cláudia nunca trabalhou. E, principalmente no projeto de São Paulo, que foi o projeto mais recente, ela deu uma cara de Amazônia muito interessante, porque a gente tem vários elementos que contam uma história. Ouriços, canoa, foto com pirarucu, poemas do Céu do Braga, as enviras, que são os caniços também, que as varas que pescam, tem um desenho de Manaus. Então, assim, se você vai ao Amazônia, você presta atenção na arquitetura, você também viaja um pouco por Manaus, você descobre um pouco do que o Amazonas representa culturalmente e gastronomicamente. Felipe, quais são os teus planos para mostrar nossa culinária por aí? Depois de São Paulo, tem mais algum outro restaurante por aí, pelo Brasil ou mundo? Olha, eu vou te falar que eu fiquei muito empolgado recentemente com a possibilidade de abrir Nova York, assim, muito. Cheguei para lá e tudo, para ver as coisas, etc. E eu acho, assim, que seria um sucesso estrondoso. Com certeza. Eu acho que, assim, pelo que eu pesquisei, pelo que funciona Nova York, não existe as pessoas não se interessarem por esse tipo de comida. Assim. É algo, no mínimo, ele vai pela curiosidade. E eu tenho certeza que ele vai voltar. Então, assim, Nova York está num momento econômico para restaurantes maravilhoso. E está tudo lotado, tudo com fila de espera. É uma loucura aquilo lá. Então, assim, seria o meu plano. Só que a gente abrir um restaurante já é difícil, né? Em qualquer lugar. Agora, abrir um restaurante que você tem que se preocupar com toda a importação do que você vai vender para um país extremamente exigente é uma dificuldade absurda. Sanitária. Então, eu te digo assim, exato. O meu desejo seria algo em Nova York ou nos Estados Unidos. Mas eu acho que isso ainda vai demorar bastante tempo até que toda essa cadeia esteja organizada. Mas se funcionar, eu quero ir, porque eu acho que chama atenção. Eu acho que a gastronomia ela tem ela é um agente de mudança turístico local muito importante, cultural, exatamente, muito, muito importante. Você citou já vários ingredientes amazônicos aí, né? E eu queria saber, na sua opinião, qual é o mais estranho, assim, que você já se deparou? E um ingrediente, um sabor que você acha que é injustiçado, que todo mundo fala que não gosta, mas é porque está comendo errado. Boa. Olha, eu acho que o ingrediente mais diferente, assim, é aquele tapuru que tá dentro daquele coquinho, sabe? Que foi que é uma iguaria, né? Tem um sabor de coco muito forte e tal, mas talvez seria o mais diferentão, assim. Talvez depois disso as formigas, porque comer inseto é uma coisa um pouco diferente ainda para as pessoas, embora a formiga seja muito gostosa, enfim. E o mais injustiçado não é exatamente amazonense, mas ele compõe o contexto do nosso Amazonas, que é coentro. Gente, coentro, ele não faz mal a ninguém. Assim, o problema é que coentro. Eu gosto também. Tenho amigos que odeiam. Todo mundo gosta aí? Eu gosto. Aqui é unanimidade. Aqui é unanimidade. Eu acho o seguinte, o problema do coentro é quando você coloca muito coentro. Então, e tem gente que coloca coentro em tudo. Como qualquer coisa, horas. Mas assim, eu não entendo por que as pessoas falam assim, não,
coentro de jeito nenhum, assim. No restaurante a gente recebe. Em São Paulo, tem uma imagino que alergia. tenha Eu tenho muito vários disso, amigos né? que detestam coentro em São Paulo. Imagino que em São Paulo o deve ter uma paulistano não gosta rejeição. muito de coentro, não. É um preconceito, né? Tem um negócio com coentro lá em São Paulo. É verdade. E jambu, Não, e é o que você acha? engraçado, Jambu a é tão alergia maravilhoso. Achei que você coentro, fosse como falar é em que jambu. pode? Achei que você fosse falar jambu, porque faz um sucesso com os meus amigos de fora, jambu. Não, já é. Eu acho que o jambu é um excelente ingrediente. Agora essa cachaça de jambu tá bombando aí mundo afora. Eu acho que é um bom exemplo de um grande ingrediente, mas ele é muito diferente, né? Muito. Sim. Mas as pessoas gostam normalmente. Não é que nem coentro. Eu vi uma vez uma pesquisa no INPA, e aí eu queria muito fazer essa pergunta. Você falou da Noêmia, agora você falou do jambu, que tem pesquisa no INPA sobre isso. As pessoas, os pesquisadores da Amazônia, que de alguma maneira pesquisam alimentos, vocês bebem também nessa fonte? Vocês chegam a ter acesso a esse tipo de pesquisa? É uma fonte de uma descoberta de um novo ingrediente ou combinação? Ou isso é mais raro? Não, eu acho que é o seguinte. Existe um problema nesse contexto. O pesquisador, muitas vezes, ele faz grandes pesquisas, como você citou agora. Essa pesquisa é publicada numa revista científica e ela vai para a gaveta dele. Isso. E não vai para um conhecimento público, assim. Público. Então, quando eu conheci a Noêmia, ela me abriu esse universo. Ela falou, olha, eu sou uma funcionária pública, você tem direito do que eu faço aqui. E aí ela me mostrou um universo de coisas assim, extraordinárias dentro desse mundo acadêmico de pesquisa. Então eu conheci através dela o Valdeli Knupp, né, que faz as punks, que é um gênio. O Valdeli, ele não... Ele esteve aqui com a gente, viu? Vou só fazer uma propaganda aqui nossa. Ele esteve em episódios passados, então quem estiver assistindo agora, vale a pena voltar lá com o Valdeli, que foi uma entrevista muito bacana mesmo. Exato, o Knupp é um gênio, assim, sabe? A Noêmia mesmo, a Noêmia me mostrou um mundo do universo dos cogumelos, de tudo. Então, eu acho que o acesso a essa informação dessas pesquisas, ele é muito importante. E ele se perde, as pessoas no final das contas acabam não contando muito com isso. E isso está errado. Então, nos lugares que tem acontecido isso, está tendo muito sucesso. No Rio Grande do Sul está tendo uma exploração de cogumelos e trufas muito grande, porque foi aberto isso, assim, os pesquisadores e os chefes se conectaram e as coisas evoluíram muito, né? E aí na Amazônia a gente tem toda uma estrutura de estudo de peixes que é genial, que você encontra várias respostas até de alternativas de peixes. A gente não pode achar que só o tambaqui que é o peixe incrível, né? Tem outros grandes peixes que são maravilhosos também, que podem ser utilizados e que são muito pesquisados, né? É isso. A gente já passou do nosso tempo aqui. Maravilhoso. Queria agradecer, Felipe, por esse bate-papo tão inspirador, né? Quando a gente fala de culinária amazônica, não tem como a gente, né, não ficar orgulhoso de como isso tem um potencial mesmo, né? De abrir portas para a gente no mundo todo. Muito obrigada pelo seu tempo. E obrigada a você que está nos assistindo e até a próxima. Obrigada. Valeu, Felipe. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.